violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia. Série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Newton César e você acompanha Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. O nosso tema de hoje é Violação dos Direitos Humanos, Tráfico Internacional de Pessoas. O tráfico humano, também chamado de tráfico de pessoas, é uma das atividades ilegais que mais se expandiu no século XX. A Organização das Nações Unidas, a ONU, criada em 1945, no Protocolo de Palermo, define tráfico de pessoas como o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção com propósito de exploração. A série Direitos Humanos e Democracia recebe nesta segunda a professora doutora Mércia Cardoso de Souza, especialista em tráfico de pessoas, trabalho escravo, minorias e pessoas em situações de vulnerabilidade. Professora, é um prazer imenso recebê-la aqui. Vamos falar de um tema que é um tema muito sério, muito grave, e que nos deixa um pouco triste, mas estamos aqui justamente para esclarecer para os nossos ouvintes sobre esse tema. É um prazer falar sobre esse tema e divulgar. É um tema muito importante, é uma violação de direitos humanos gravíssima que ocorre no mundo, sempre ocorreu em todos os estados do mundo. Só que a ONU só trouxe esse conceito de tráfico de pessoas na década de 2000. Então, professora, o tráfico de pessoas no Brasil, apesar de estar ligado diretamente com a história do país, começou a ter uma relevância para as autoridades a partir de quando? De quando que houve esse interesse, essa discussão do Brasil nesse tema? O tema do tráfico de pessoas, ele passou a ser mais visibilizado na comunidade internacional a partir da aprovação da Convenção de Palermo. Essa convenção trata sobre a criminalidade organizada transnacional e o Protocolo de Palermo é um dos protocolos adicionais a essa convenção. Então, os países, eles começaram a se engajar na busca de tentar meios que pudessem solucionar o problema, sendo que esse problema é grave, é multifacetado e ele pode ser visto ou analisado por vários ângulos. E para enfrentar esse problema em todo o mundo, teria que ter um maior envolvimento de todos os estados. Professora, eu queria saber, acho que o ouvinte também que está em casa nesse momento quer saber como se caracteriza o tráfico de pessoas, até porque talvez a pessoa foi vítima, ou soube, ou observou e de repente não tomou uma atitude. Eu vou falar como que a pessoa pode reconhecer, uma questão que envolva tráfico de pessoas. Por exemplo, há casos em que pessoas são traficadas para trabalho escravo. Isso é muito presente no estado do Maranhão, assim como também é presente no estado do Ceará, no norte do Brasil também. Por exemplo, Codó é uma cidade aqui no Maranhão que tem muito recrutamento, né, professora? Então é uma coisa muito grave. Exatamente. Existem várias finalidades do tráfico. Por exemplo, o Brasil não considera, apesar de ter uma legislação avançada e mais ampla sobre tráfico de pessoas, prevendo várias formas de exploração, como o tráfico para exploração sexual, para trabalho escravo, para adoção irregular.
Existem outros crimes que o Brasil não considera, como, por exemplo, o tráfico de pessoas para mendicância, o tráfico de pessoas para exploração do trabalho no contexto do esporte, como já teve casos de rapazes que foram levados para o exterior para serem explorados no contexto do futebol. Existe tráfico de pessoas para modelo também. Mas, na verdade, o que é importante frisar é que aquelas pessoas que buscam, né, que aliciam as outras para adentrarem ao mundo do tráfico, elas tratam com pessoas que não têm muita perspectiva de vida e essa pessoa vive de sonhos. E quando é convidada, não é, para, por exemplo, ser modelo no exterior, ganhando em dólar, a pessoa se anima demais. Por quê? Porque ela está inserida numa realidade onde não tem inserção. Não tem perspectiva, né? Da maneira como deveria ter inserção laboral, não é? Com respeito à dignidade humana que está na Constituição Federal de 88. Então, como ela não tem isso, ela busca outras maneiras e cai nas redes de tráfico. Tem a questão do tráfico de órgãos também, né, professora, que é outra coisa muito grave, né, que acontece no Brasil. Exatamente. Órgãos, partes do corpo, e eu considero também, né, nas minhas pesquisas, o tráfico de fluidos do corpo também, que as pessoas prometem falsas promessas para pessoas que não têm muita oportunidade, e essas pessoas até vendem órgãos, como, por exemplo, eu vi uma vez numa matéria que a pessoa estava vendendo rim para comprar um iPhone. Então, tem isso também da questão da falta de aquisição de bens. Professora, e é muito importante a gente conhecer um pouco quais os objetivos principais dos aliciadores, o que eles visualizam, né, para ter êxito nesse negócio. Eles buscam pessoas, na maioria das vezes, eles lidam com pessoas pobres, né? Sem um emprego digno, pessoas que são inseridas no mercado informal, elas não têm direitos trabalhistas respeitados. Então, o principal alvo do traficante são essas pessoas, que não têm oportunidades. E eles lidam com os sonhos dessas pessoas, né? Prometem várias coisas, prometem um salário maravilhoso, e quando a pessoa chega no seu destino, ela se vê como uma prisioneira. Cai a ficha, né? Exatamente, cai a ficha, como o tráfico de pessoas para o exterior, que acontece muito, inclusive. Eu tenho um texto sobre uma moça de Fortaleza que foi traficada para a Espanha e que ela conseguiu, graças a Deus, ajudada por um cliente no bordel lá na Espanha, ela conseguiu voltar para o Brasil, né? A Interpol a trouxe de volta. Então, esse é uma exceção, né? Porque na grande maioria dos casos, dificilmente, professora, eles conseguem retornar? Ou isso está mudando? Isso é bem complexo, né? Bem complexo, né? Se a gente atentar para o que tem no primeiro relatório que teve sobre a primeira pesquisa no ano 2002, que ficou conhecida como PES Tráfico, foi uma pesquisa que foi muito bem trabalhada sobre as rotas em todas as regiões do Brasil. E a PESTRAF lá, ela divulga, né, vários relatos, vários casos em que no caso, as mulheres, elas não retornaram ao Brasil. Muitas morreram de causas estranhas, no mínimo estranhas. O tráfico de pessoas é, em todo o mundo, o terceiro negócio ilícito mais rentável, logo depois das drogas e das armas. De acordo com o Ministério Público Federal, no ano de 2017, mais de 225 casos de tráfico de pessoas estavam sendo investigados no país. Aí, professora, eu lhe pergunto, como as autoridades do Brasil conseguem chegar até essas pessoas traficadas? Qual o mecanismo que hoje eles utilizam? Bom,
Eu trabalho esse tema do tráfico de pessoas junto à magistratura no estado do Ceará. O único curso mesmo próprio, que não é evento, que tem uma magistratura no Brasil, é na SMEC, na Escola Superior da Magistratura do estado do Ceará, e a gente lá já formou mais ou menos 35 magistrados nesse tema. Então, o que é que acontece? Para as autoridades conseguirem chegar a esses criminosos, né, os processos a gente vê, se a gente for analisar, as denúncias têm uma quantidade enorme. E os processos são escassos, extremamente escassos. Por quê? Porque existe a questão da prova, né? A questão da prova. Provar que uma pessoa viveu uma situação de tráfico é bem complicado. Mesmo depois do marco legal. Por quê? Porque muitas vítimas, elas não se percebem como vítimas. Então, elas muitas vezes fogem. No caso essa moça que eu relatei, que foi traficada para a Espanha, ela foi chamada 3 vezes para a justiça para depor. E ela não queria ir. Da última vez, o juiz teve que requisitar o delegado que a conduzisse coercitivamente para ela poder depor. E lá na audiência ela ainda foi meio que ameaçada pelo advogado do traficante. Então, é uma questão que envolve o medo das vítimas, o medo que perpassa e a falta de proteção por parte do Estado, porque realmente tem estados que têm a questão dos programas de proteção às pessoas, às vítimas, mas até que ponto realmente isso funciona? Está entendendo? Sim. Que até que ponto a pessoa não vai correr perigo. Agora, a senhora falou do marco legal. Só poderia explicar para o nosso ouvinte, que está na escuta agora, o que seria esse marco legal? Pronto, pois não. O marco legal do tráfico de pessoas, né, é a Lei 13.344 de 2016, ela foi sancionada em outubro pelo presidente Michel Temer, né? E nessa questão, essa nova lei mais ampla, mais bem trabalhada, com a questão das políticas públicas, ela foi recomendada por vários organismos internacionais, né, pelos comitês da ONU, por exemplo, o Comitê da Eliminação da Discriminação da Mulher, a Revisão Periódica Universal, que é um mecanismo da ONU, e mais outros, o Comitê da Criança e do Adolescente, e outros recomendaram que o Brasil aprovasse uma lei ampla que tratasse o tráfico de pessoas, para que, no mínimo, tivesse as formas de exploração das pessoas que está previsto no Protocolo de Palermo, que são adoção irregular, exploração sexual, trabalho escravo, né, que tem a denominação internacional de trabalho forçado, e mais outras. Mas, embora essa lei esteja em vigor e seja uma lei muito interessante, né, que preveja as políticas públicas, inclusive uma casa-abrigo que deve ter, como está posto lá na lei, até hoje o Brasil não conseguiu avançar nisso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o governo federal ele sancionou essa lei, ele, ao mesmo tempo, cortou recursos, né, para a defesa, proteção e promoção, né, dos direitos humanos. Né? Então, como que se trabalha isso sem recursos? Até com recursos é complicado, imagine sem. Aí é a contradição do governo, né? Exatamente, uma contradição tamanha. E fazer lei para inglês ver, nesse caso do tráfico de pessoas, não é interessante. E aí, é nesse ponto que eu queria... Exatamente que esses acordos diplomáticos entre os países, para esses casos serem solucionados mais rápido. Como é que essa relação do Brasil? Existe uma cooperação entre o Brasil e outros países para que repassem informações uns com os outros para poder combater o tráfico? Bem, Newton, existem vários, inclusive o Protocolo de Palermo é um instrumento multilateral que determina que os estados têm que cumprir, buscar os meios para erradicar o tráfico de pessoas e todas as suas formas de exploração. Mas veja bem que
Por exemplo, no caso dessa moça, ela foi trazida pela Interpol, teve uma questão de o trabalho internacional. Só que existem casos em que não tem muito isso. Então, você depende de as autoridades, né? Por exemplo, no consulado, serem bem capacitadas, o que ainda é um desafio, serem bem capacitadas no contexto desse problema, para que o trabalho seja melhor desenvolvido, seja melhor otimizado, entendeu? Por exemplo, dentro do Brasil, não há tanta comunicação entre as instituições sobre os números do tráfico. Por exemplo, no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que tem no estado do Ceará, eu já pesquisei lá em loco, e não tem muito uma interação. Por exemplo, um caso de denúncia de tráfico é mandado para a justiça, é mandado para a delegacia, depois é mandado para a justiça. Por exemplo, lá, se o núcleo quiser saber de como está o processo, ele não tem essa informação, entendeu? Não há uma comunicação melhor. E a gente continua com a série Direitos Humanos e Democracia, recebendo hoje a professora doutora Messia Cardoso de Souza, especialista em tráfico de pessoas. Para você que está em casa, eu vou trazer mais dados para que você entenda, né, realmente como isso tem caminhado. Professora doutora Messia, de 2007 a 2016, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que foram feitas 893.078 boletins de ocorrência, registrando desaparecimento de pessoas, uma média de 190 desaparecidos por dia. Porém, nos dados que citei acima do Ministério Público Federal, são um pouco mais de 225 casos sendo investigados como tráfico de pessoas. Há uma disparidade nessas contas. Qual é a real situação do tráfico de pessoas no Brasil? Bem, se a gente for atentar para o número de denúncias que se tem sobre o tráfico de pessoas, por exemplo, no Disque 100 ou Disque 180, que são números do governo federal, né, que a gente pode fazer denúncias sobre esse problema também, a gente vai ver que existem muitas denúncias. Nos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas também podem ter muitas denúncias. Mas quando a gente chega na delegacia de polícia para ver quantos inquéritos tem, aí os números vão diminuindo. E quando você chega na justiça para você pesquisar, por exemplo, como aconteceu comigo no estado do Ceará, você vai ver, por exemplo, de tráfico internacional de pessoas. A época que eu pesquisei, em 2011 ou 2012, tinham 3 ou 4 processos. E aí você pensa, como que tem, por exemplo, 1.000 denúncias e só tem 3 processos? Aí você vai ver que podem ser problemas de várias ordens. Pode ser que tenha ocorrido que as pessoas não tenham, por exemplo, reconhecido que o crime seria de tráfico de pessoas. Aí você vê muito isso ocorrer nos inquéritos, quando você vê que o tipo penal lá está lenocínio ou exploração da prostituição, alguma coisa assim, mas não está tráfico de pessoas. Na época, por exemplo, que eu pesquisei em Fortaleza, no Fórum Clóvis Bevilacqua, não existia nenhum processo de tráfico de mulheres maiores, enquanto que no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico tinham várias denúncias. Então você não consegue perceber bem nem entender em que contexto ocorre isso. Mas a gente, com a nossa vivência, né, nesse trabalho, a gente percebe que são problemas da ordem conceitual, né? São tipificados de maneira incorreta nos inquéritos e aí seguem de maneira incorreta até o julgamento final do processo. Quando não, às vezes são arquivados. Então é uma situação meio delicada, né, professora? No caso do tráfico de pessoas no Brasil, porque esses dados são fundamentais para você construir dados tecnicamente possíveis e a partir daí existe todo um processo, né? Por isso que é importante a questão do judiciário, com a questão das investigações, a importância da participação das pessoas denunciando. Exatamente. É importante tanto a questão da capacitação, eu venho frisando sempre a questão da capacitação, sim, da formação, né? Dos policiais, dos delegados de polícia federal, estadual, dos magistrados, dos promotores de justiça, dos próprios jornalistas, né, professor? Dos jornalistas, que né, que tem
Tem inclusive um livro, né, alguma coisa relacionada ao jornalismo e tráfico de pessoas, Sim. tem no site do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, por exemplo, tem um banco de dados interessantíssimo. Mas essa questão, quando se chega para você trabalhar nas políticas públicas, né, você vê que tem que ter um comprometimento muito grande, um compromisso de todas as pessoas que trabalham esse tema. Porque muitas vezes não é só uma pasta de um processo que está lá. É a vida de uma pessoa, uma vida destruída de uma pessoa. Existe uma ligação direta entre os casos de desaparecidos com as estatísticas de tráfico internacional, professora? Porque me chama a atenção, já teve novelas, campanhas, né, onde existe um número muito grande de desaparecidos, de jovens, crianças, adolescentes, e que envolve essa nossa conversa. Exatamente. Existe o caso também das pessoas desaparecidas, não é? Que, a meu ver, tem íntima relação com o tráfico de pessoas. Porque muitas pessoas, por exemplo, são levadas, por exemplo, para fazer uma cirurgia plástica. Às vezes a promessa é uma cirurgia plástica e a pessoa não volta viva, como ocorreu um tempo de algumas mulheres que foram fazer cirurgia estética na Venezuela e quando voltaram só foi o corpo no caixão, entendeu? Então, eu quero crer que isso tenha íntima relação. O tráfico de pessoas não exclui nenhum país. Nem indivíduos, mulheres, crianças e adolescentes são as principais vítimas. Na rota do tráfico, de acordo com o Portal Brasil, do governo federal, os países que mais recebem brasileiros são Itália e Portugal. Os países mais vulneráveis ao tráfico de seres humanos e à exploração sexual são os marcados pela pobreza, instabilidade políticas, desigualdades econômicas, entre outros fatores. Professora, como pode ser pensada uma solução que minimize o número de tantos casos sem solução? Pelo que nós já passamos aqui, dados, muitas informações, poucos casos chegam na justiça. Exatamente, não é? Tanto que em 2004 isso já foi evidenciado com o professor Marcos Colares, que fez uma pesquisa em 4 estados da federação para ver como que eram tratados os processos, os procedimentos, colheita de prova. E à época a gente percebia, né, que tinha muita a questão da falta de um acolhimento digno para as mulheres que são ainda consideradas as principais vítimas do tráfico de pessoas, né? Não excluindo, que são em número menor, os homens e também crianças, adolescentes, e agora tem também a discriminação de gênero, né? E as pessoas, por exemplo, as travestis, elas também são muito vitimizadas. E eu acho que até sejam mais vitimizadas do que as próprias mulheres, porque são discriminadas várias vezes. Professora, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu gostaria então de finalizar a senhora falando para a gente aí os 2 números que são fundamentais para que a gente fique nessa luta, nessa campanha, para que realmente possamos combater esse tráfico de pessoas que é muito grande no mundo inteiro, infelizmente no Brasil e no próprio estado do Maranhão, Ceará, no Nordeste e Norte, principalmente é bastante atingido com essa prática. Como a senhora citou aí, são várias formas de tráfico. Exato. Eu queria informar, né, que tem 2 números interessantes do governo federal, que é o Disque 180 e o Disque 100, né, que você pode denunciar casos de tráfico, casos de violência contra as pessoas. E eu gostaria de registrar um dado interessante, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, né, que engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. No período recente, né, se teve 1.871 processos de tráfico de pessoas desses vários estados, nesse Tribunal Regional Federal.
Eu peguei esse dado só para ilustrar como está o Maranhão, que é um local... E aqui é o porto, tem um porto, né? Que é um espaço, né? Onde se tem muito trabalho escravo no contexto do tráfico, que é uma das modalidades de exploração que agora é tipificada a partir do marco legal que teve em 2016, que antes não era. Então, talvez... Se a gente for procurar os números do trabalho escravo no contexto do tráfico, você não vai perceber que tem tanto. Por quê? Porque não era crime considerado, e pasme, no século XXI não era considerado crime no Brasil o tráfico de pessoas para trabalho escravo, que é o que mais atinge os homens, é o que é super presente aqui no Maranhão, como é no Ceará, como é no Norte. Para enfrentar esse problema, não é, do tráfico, os estados eles devem buscar capacitação e devem buscar empoderar as pessoas, não é, de o acesso à educação, que consequentemente vai levar ao acesso ao trabalho digno. E aí elas não precisarão mais se sujeitar a essas formas de exploração. E aqui, professor, no Maranhão tem um detalhe, temos o Porto de Itaqui também, que está bem próximo aí, né, que também as autoridades, você ouvinte, ficar atentos, né, porque aqui também o número de desaparecidos na região metropolitana também é bem grande, né, então a gente fica na expectativa realmente que, como a professora falou, educação, formação, comunicação, as rádios, as emissoras de rádio, televisão, sempre junto nesse combate. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui nessa série. Eu que agradeço, não é? E é sempre um prazer buscar a divulgação desse tema que é tão importante e que aflige tanta gente no Brasil e no mundo. Conversamos com a especialista em tráfico internacional de pessoas, doutora Messia Cardoso de Souza, Direitos Humanos e Democracia. É uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão e volta na próxima segunda falando sobre direitos humanos e fluxo migratório no país. Com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues e produção de Adriana Menezes. Eu sou Newton César e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá, a gente se vê.